Bom, terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e como de costume, os jornalistas babacas, a gente é babaca, a gente faz seleção. A gente adora fazer ranking, seleção, a gente é assim. Então todo mundo tá fazendo sua seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e evidentemente me pediram muito para que eu fizesse e eu vou fazer. E acho que foi a seleção mais fácil que eu fiz até hoje. Olha, normalmente você tem que pensar muito pra fazer. Porque, porra, tu esquece de um cara, você fica ali falando, pô, mas eu gosto tanto desse cara aqui, mas aquele ali é mais decisivo e tal. Mas essa aqui foi tão, assim... Sei lá, eu achei tão fácil de fazer. Eu vou te falar que eu tive uma grande dúvida ali, né? Eu gostaria de ter colocado o Vina do Ceará em algum momento, porque realmente eu achei muito impressionante. Eu assisti uns 5, 6 jogos do Ceará. Porra, cara, o cara é diferente, cara. O cara tá jogando fino da bola, irmão. Tá fazendo uma diferença do cacete. Mas eu acho que eu fui mais prático, né? Até porque ele disputava a posição com outros jogadores ali, como Scarpa e o Arrascaeta, que, porra, tem números de assistências absurdas e tal. Então, eu vou botar minha seleção pra vocês aí. Eu vou até dar um passinho pro lado aqui, pra poder botar os caras aqui do lado. Ó, meu goleiro é o Cássio, né? Tá salvando a pátria, tá pegando tudo. Não tem muito... Pra mim não tem nem muito... O Everton, goleiraço e tal. Outros bons goleiros. O goleiro do Galo também, o Everton, porra, grande fase. Mas o Cássio tá salvando aí. O Cássio deve ter dado aí pelo menos uns 10 pontos pro Corinthians, porque cada milagre... Olha, contra o Boca. Puta que pariu. Grande goleiro, grande fase ainda, né? Mesmo com idade e tal. Um grande... Pra mim é o melhor goleiro desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Lateral direito, eu vou escolher o Marcos Rocha do Palmeiras, até em virtude também de uma dose boa de falta de opção. Não acho que o Marcos Rocha seja brilhante, não acho que ele está comendo a bola, mas ele é o melhor lateral direito hoje no futebol brasileiro. O Fagner oscilou, se machucou e tal, né? Fico com o Marcos Rocha na lateral direita. Na zaga, eu vou escolher o Gustavo Gomes como o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro e talvez do futebol brasileiro hoje, sobrando, jogando muita bola, fazendo gol, liderança, porra, puta de um zagueiro. Não preciso justificar muito o voto nele. E o outro zagueiro eu quero votar no Manuel. Tá? Eu quero votar no Manuel do Fluminense, que assim, um crescimento absurdo nas mãos do Diniz, um futebol... ele aprendeu, ele entendeu todas as limitações dele e usa perfeitamente as qualidades dele, assim como a chegada no ataque, se tornou uma peça importante de ataque do Fluminense em bolas paradas e tal. E ele entendeu tudo que ele fazia, que às vezes não dava muito certo, ele parece que se limitou a fazer apenas o que dá certo, de uma maneira muito efetiva, muito calma, experiente, não tá dando pontapé, não tá sendo expulso à toa, cara, tá jogando muita bola. Sempre gostei do Manuel, mas esse é o grande momento da carreira dele pra mim. Então nesse primeiro turno aqui eu quero botar o Manuel como zagueiro. No lateral esquerdo, Arana. Pra mim, eu sei que o Piquerez agrada muita gente, eu acho ele bom jogador e tal, mas o Arana, pra mim, ele sobra muito hoje como lateral esquerdo no Brasil. Muita coisa. Mesmo o Galo estando oscilando, o Galo tá lá em cima disputando o título, né? Então, eu acho que o Arana continua sendo o melhor lateral esquerdo, e mesmo com o primeiro turno, como eu disse, com o Galo, né, oscilando bastante, eu acho que o Arana ainda foi o melhor lateral esquerdo do primeiro turno do Brasileirão. Aí nós vamos pro meio de campo. Não tem como não colocar o André do Fluminense. Não tem essa possibilidade. Então a gente começa com o André, né? Acho que qualquer pessoa colocaria o André nessa lista por tudo que ele jogou. O Alan e o Jair tiveram uma quedinha de rendimento juntamente com o Galo, então seriam os dois candidatos ali mais fortes a disputar essa posição com ele. O Danilo do Palmeiras também sempre muito bem, mas, né, já não é a surpresa, né? E o André realmente, eu acho que tem que estar acho que está na lista de quase todo mundo. E aí eu vou botar 2 meias ofensivos, porque tem 3 atacantes que eu não tenho como tirar dessa lista, então eu tive que colocar 2 meias. O Arrascaeta, do Flamengo, fino da bola, um dos melhores, se não o melhor jogador no Brasil hoje em atividade, cria, marca, conclui, jogadoraço. Não consigo entender que diabos acontece lá no Uruguai, que até outro dia ele era reserva do Lodeiro. Eu realmente não consigo entender se é o técnico, eu não sei o que acontece. É muito louco. Ele era para ser uma estrela. Acho até que o Arrascaeta não devia nem estar no Brasil, tá? Pelo que ele joga. Honestamente, acho que o Arrascaeta é tão fora da curva assim que eu acho que ele não devia nem estar aqui mais. Mas, enfim, que sorte a nossa que está. E o Gustavo Scarpa, que se reinventa de tempos em tempos, né? Agora em busca de um novo clube e tal. Ele não vai ficar no Palmeiras, tá jogando demais, líder de assistência, porra, batendo de fora da área, virou um jogador não só, ele era, no Fluminense quando ele começou, ele era um jogador, desculpa, razoavelmente, que ele se limitava muito a cair pro lado esquerdo e bater no gol, ele se limitava muito a fazer isso.
E aí você vê o Scarpa agora, o Scarpa tem um drible, o Scarpa cai pro lado direito do campo, o Scarpa, cobrador de falta sempre foi, né? O Scarpa evoluiu muito, né? Ele flutua no meio de campo, ele cai para fazer jogada com os dois lados e tal, e fez um ótimo primeiro turno, então meu voto pro meio vai pro Scarpa. E aí faltam 3 atacantes. E o técnico. Os 3 atacantes, eu não tenho como tirar o Cano e o Caleri. Não tem como você pegar esses 2 e não tá na lista. Então eu parti desse princípio para escolher 4 meias ou 3. Eu escolhi 3 porque esses 2 são inegociáveis. O Cano e o Caleri estão fazendo muito gol. Estão sendo muito decisivos para os seus 2 times, né? Fluminense e São Paulo. Então, Cano e Caleri eu acho que, né, até pelos números de artilharia e tal, não tem como muito discutir. E aí eu fiquei entre colocar mais um meia, que podia ser o Vina, pelo que ele vem jogando. Podia ser o Ganso, pelo bom primeiro turno que ele fez. Enfim, ou podia ser um atacante. E cara, eu acho que o Pedro Raul, no Goiás, você ter o número de gols e de assistências que esse cara tem no primeiro turno, é bem acima da média. É bem acima da média. Se você, quando a gente fala desses jogadores que a gente estava falando aqui, do Cano, do Caleri, né? Você está falando de jogadores que estão em times grandes, times fortes, né? E que, portanto, a gente sabe que tem uma facilidade maior para se fazer gols. Eu estou abrindo aqui o número, olha só. Assistências do Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta tem 7, o Scarpa tem 5, são os 2 de maior assistência. O Arthur do Red Bull Bragantino também tem 5, é bom também. O Arias também tem boas assistências, mas ele é um jogador mais de beirada, é natural que ele tenha um pouco mais de assistência. Agora, gols, porra, cara, o Cano tem 12, o Pedro Raul tem 10 e o Caleri tem 10. O cara tá disputando a artilharia do Campeonato Brasileiro no Goiás, né? Porra, é muita coisa, né? Então, eu acho que daria eu botaria ali o Pedro Raul nessa lista, apesar do Goiás ser o 14º, que para mim até dificulta que ele tenha esses bons números e tal, mas realmente ele faz um campeonato muito acima da média. Um jogador que saiu do Botafogo quando a gente achou que seria um grande jogador e tal, teve dificuldade, voltou, apareceu no Goiás e tá conseguindo ali, né, deu um trabalho pro São Paulo semana passada do cacete. Então eu vou botar o Pedro Raul aí como um garoto aí que muita gente desistiu dele e não é o caso. Acho que esse menino aí não é pro Goiás, não. Acho que é para outro brinquedo aí. Tá? E o treinador eu vou ter que escolher o Fernando Diniz, né? Eu pensei muito, eu queria até escolher o Abel, porque o Abel, ele teve uma dificuldade muito grande, que pouca gente lembra, que assim, a temporada de todo mundo começou em janeiro, o Palmeiras foi jogar o Mundial, então o Palmeiras teve que ter outro planejamento físico, né? E de pré-temporada e tal, porque o Palmeiras teve um pico físico no Mundial, no começo do ano, para depois começar a jogar os campeonatos aqui, e já tinha começado o Campeonato Paulista e tal, então assim, pro Abel foi muito mais difícil, mas o que o Diniz está fazendo com o time do Fluminense, e ainda tendo perdido o seu melhor jogador, é realmente notável, né? Ele perdeu não só um ponta direita que estava desequilibrando o jogo, como ele perdeu o Fred, que por mais que estava na reserva, Fred, né, irmão? O maior jogador da história do clube. E o Fluminense continua ainda muito bem jogando um grande futebol. Então, minha seleção ficou assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui não, idiota, aqui. Minha seleção do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, ficou sendo essa aí. Eu acho que o único que vocês vão me bater aqui nos comentários é o Pedro Raul. Eu acho que é o único nome que vocês vão falar, pô, Rica, por que não botou o Arias? Ou por que não botou o Dudu? Né? Sei lá. Mas realmente eu tô impressionado com os números do Pedro Raul. Bota aí nos comentários a sua seleção e qual o ponto aí que você acha que você não concorda comigo nem a pau. Você discorda de leve, ok. Eu quero saber aquele que você fala, não, nem fudendo, esse nem fudendo.